Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Tem um texto muito interessante na Bíblia onde Jesus fala: deixa os mortos sepultar os mortos. Mas o que significa isso? Como é que um morto pode sepultar outro morto? Será que Jesus foi insensível com o sepultamento? Hoje eu vou te ensinar esse texto nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você não é inscrito, o que você está esperando para clicar aqui no botão de se inscrever? Porque aqui você cresce, aqui você aprende, aqui você cresce no conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu quero te ensinar sobre um texto de difícil interpretação. Talvez você leu esse texto e até hoje você nunca entendeu. Para entendermos bem o texto, vamos ler o seu contexto. Eu quero ler 2 versículos com você, veja comigo. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Como pode um morto sepultar outro morto? Para começarmos a entender aqui essa passagem, temos que entender que tipo de morte que Jesus está falando. A Bíblia não fala de apenas um tipo de morte. A Bíblia mostra pelo menos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é aquela morte que você está acostumado a ver quando você perde um ente querido, quando você vai num funeral, no cemitério. É a morte física, é a morte do corpo. A morte espiritual é a morte no pecado, quando as pessoas estão mortas no pecado e só Jesus pode dar vida a essa pessoa. A pessoa que está no pecado, ela está morta espiritualmente, conforme Efésios capítulo 2. E a morte eterna é o contrário da vida eterna. Enquanto os salvos vão para a vida eterna, os perdidos vão para a morte eterna. Então são esses 3 tipos de morte que a Bíblia nos mostra. Jesus está falando aqui no mesmo texto de 2 tipos de mortes diferentes. Uma é a morte física, ou seja, um discípulo ali se aproxima de Jesus, um seguidor de Jesus se aproxima e fala: deixe-me primeiro sepultar meu pai. Quer dizer, ele está falando ali de uma morte física. Aí Jesus diz assim: olha, deixa os mortos sepultar os seus mortos. É obviamente que um morto não pode sepultar outro morto fisicamente, mas um morto espiritualmente, aquele que ainda não foi regenerado, que não nasceu de novo, que não é uma nova criatura, essas pessoas podem sepultar um morto fisicamente. Então aqui são 2 tipos de morte. Um morto espiritualmente pode sepultar aquele que é morto fisicamente. E nesse texto não se enquadra nenhum tipo de morte eterna ou de castigo eterno. Então são 2 tipos de morte no mesmo texto. Deixe os mortos espiritualmente sepultar o morto fisicamente. Há também uma explicação de que o que seria esse pai? Esse pai está doente? Esse pai está morto? Então tem pelo menos 3 explicações para aquilo que o discípulo disse ali para Jesus: olha, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Pode ser que esse pai estava doente, acamado, então ele queria primeiro esperar o pai morrer para depois seguir Jesus. Talvez o pai estava doente, não estava morto ainda, estava à beira da morte e ele queria primeiro acabar ali com esse momento, a velhice do pai, findar aquele momento da vida dele e depois seguir a Cristo. Outra explicação é que não, esse homem, esse pai já havia morrido. E esse rapaz queria fazer o velório, o funeral do seu pai. Então deixa primeiro eu fazer o funeral, depois eu te sigo. É o que talvez esse jovem falou. Agora, outra questão é que talvez esse homem nem estivesse doente, nem estivesse morto, talvez estivesse são ali, mas aquele rapaz estava preocupado com a herança dele. Então ele disse o seguinte: deixa primeiro meu pai falecer. Quando eu tiver uma herança e uma segurança financeira, então eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor quiser. Deixa primeiro eu pegar a minha herança e depois eu te sigo. Então nós temos aí 3 explicações
para a questão desse pai. Ou ele estava doente, à beira da morte, ou ele realmente estava morto e ele queria fazer um funeral, ou ele estava vivo, talvez doente, mas o rapaz estava preocupado com a herança que ele iria receber e só depois ele seguiria Jesus Cristo. Agora, podemos pensar também, por que é que Jesus não permitiu? E disse, não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Por que é que Jesus falou isso? Primeira explicação, esses funerais, eles aconteciam no passado com muitas risadas ridículas, com momentos de hipocrisia, momentos em que as pessoas estavam ali fazendo uma espécie de zombaria até. Os funerais eram marcados por isso. Talvez Jesus quisesse poupar esse homem de passar por aquilo. Então deixa os mortos espiritualmente, sepultar os mortos, não participe desse lamento excessivo, como aconteceu, por exemplo, no Antigo Testamento, com a viuvez de Ezequiel, que o Senhor disse para ele não lamentar excessivamente, não participar daquele lamento excessivo. Talvez um texto tenha conexão com o outro, talvez não. Mas nós temos aqui, então, talvez Deus, o Senhor Jesus, poupando esse homem de um lamento excessivo além da conta. Outra explicação é que a urgência na missão e que Jesus tinha pressa e disse assim, não, deixa os mortos sepultar os mortos, então venha me seguir porque esta é a prioridade, nós temos pressa, nós temos urgência em fazer a obra de Deus, nós temos urgência em fazer a missão e executar a missão que o Senhor nos deu. Outra explicação é que esse rapaz estava assim preocupado com a herança e Jesus, conhecendo o coração dele, sabendo que ele estava apegado ao dinheiro, fez um teste com ele, assim como ele fez com o jovem rico. Vende os teus bens e me segue. Para esse homem ele fala, não, vem me seguir sem ao menos pegar a sua herança, sem ao menos tomar a herança do seu pai. Me siga sem se preocupar com o dinheiro. Talvez Jesus, conhecendo ali nesse texto que ele está ali preocupado com a herança, então ele falou, não, olha, deixa essa herança para lá porque eu sou a sua melhor herança. E outra explicação é que esse homem tinha quem o cuidasse. Jesus de maneira nenhuma estava ali sendo insensível ou deixando aquele homem desamparado. Jesus mostrou, olha, tem pessoas para cuidar dele enquanto você cuida do reino de Deus. Tem outras pessoas que não estão preocupadas com o reino de Deus agora, que vão cuidar desse homem para que ele tenha o final da vida dele, da doença dele, ou o funeral que ele merece. Enquanto isso, você vai lá e prega o evangelho. Bom, você vê como um pequeno texto cabe várias interpretações. Tudo isso aponta para uma lição principal. A lição principal é esse homem queria seguir Jesus e queria primeiro sepultar o pai. E Jesus mostrou a maior lição. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o reino de Deus está sempre em primeiro lugar. Aliás, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Qualquer coisa que impeça essa missão, ou esse amar a Deus, ou colocar o Senhor em primeiro lugar, deve ser descartado. Até mesmo um funeral, até mesmo um momento final da vida do seu pai, Jesus não está sendo insensível ali. Ele está mostrando a prioridade. O Senhor deve estar em primeiro lugar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a lição que fica aqui nesse vídeo. Talvez tem coisas que têm impedido você de servir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Talvez tem coisas que você colocou à frente de Deus, que impediram o seu ministério, estão impedindo a sua vida espiritual. Você pode consertar tudo isso, conciliar todas as coisas, há tempo para todas as coisas, ter uma família saudável, tempo para a família, tempo para trabalhar e tempo também para se dedicar à obra e fazer as coisas do Senhor. Tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, fortalecido a sua fé, te ensinado um trecho bíblico que talvez até hoje você nunca entendeu. Se você não sabia como interpretar esse texto, coloca aqui abaixo se você aprendeu alguma coisa nova aqui, se esse canal está sendo relevante para você. Eu peço que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o Teologar, se inscreva no canal, você é sempre muito bem-vindo aqui, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teologar.